Aula de hoje, medida de ângulo. Introdução. A unidade fundamental de medida de ângulo é o grau. Um grau equivale a uma volta completa, dividida em 360 partes iguais. Vejamos alguns ângulos especiais e suas medidas. Item A, uma volta ou 360 graus. Aqui nós temos o centro da volta e marcando um ponto qualquer na extremidade da volta, vamos chamar esse ponto de A. Nós vamos ter então o raio, que é a distância do centro até um ponto na extremidade. Vamos chamar o centro de O. Ao partirmos de A, dando uma volta em torno do centro, mantendo sempre a mesma distância, nós vamos retornar ao ponto A. Quando retornarmos, completaremos uma volta. Se nós dividíssemos essa volta em 360 partes iguais, vamos supor que essa fosse uma das partes, então essa medida aqui seria 1 grau. Diremos então que 1 grau é uma volta dividido por 360 partes iguais. Item B, o ângulo reto. O ângulo reto mede 1/4 de uma volta, ou então 90 graus. Imaginemos então novamente o nosso centro O, aqui no meio, e um ponto A. Imagine que nós marquemos o ponto B, o ponto C e o ponto D. De modo que de A para B, de B para C, de C para D e de D até A tenham a mesma medida. Então, nós diremos que essa distância de A até B é 1/4 de uma volta, porque nós dividimos a volta em 4 partes iguais. E se uma volta inteira mede 360 graus, e nós dividirmos 360 por 4, o resultado será 90 graus. Chamamos esse ângulo de ângulo reto e indicamos por esse símbolo aqui, que é uma parte de um quadrado. Ângulo raso. Ângulo raso. Mede a metade de uma volta ou 180 graus. Então, nós temos aqui a volta, temos o nosso centro, vamos chamar ele de O. Vamos marcar um ponto A e vamos marcar do outro lado o ponto B. De A até B, nós temos metade de uma volta. Esse ângulo chama-se ângulo raso. Se a volta inteira mede 360 graus, a metade de 360 é 180. Então, o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta, mede 180 graus. Ângulo agudo. O ângulo agudo é um ângulo qualquer cuja sua medida esteja entre 0 grau e 90 graus. Ou seja, se nós temos aqui o nosso centro e temos aqui um ponto A qualquer na circunferência e temos um ângulo de 90 graus até B, se eu posicionar qualquer ponto C entre B e A, eu vou ter que o ângulo
DAOC que é esse ângulo aqui, é um ângulo agudo. Por que ele é agudo? Porque a medida de AOC será sempre menor do que 90 graus. Porque o C ele está antes do B em relação ao A. Por outro lado, como o C também é diferente de A, a medida de AOC também vai ser sempre maior do que 0 grau. Ou seja, o ângulo que estiver entre 0 e 90, ele será chamado de ângulo agudo. O ângulo agudo é maior do que o zero e é menor do que o ângulo reto. Ângulo obtuso. Novamente marquemos o ponto A na circunferência e o ponto O no centro da circunferência. E vamos marcar o ponto B, que nos dá o ângulo reto. Se nós passarmos do B e marcarmos aqui um ponto C, esse ângulo será chamado ângulo obtuso, desde que ele seja menor do que o ângulo de 180 graus. Então, o ângulo obtuso, ele vai estar entre o ângulo raso e o ângulo reto. Nós vamos dizer então o seguinte, que a medida do ângulo AOC, que é justamente esse ângulo aqui, que é o ângulo obtuso, ela vai ser maior do que 90 graus. Por que ela é maior do que 90 graus? Porque o C ele sempre tem que estar depois do B. E o B é 90. Então o C é sempre maior do que 90. Por outro lado, ele tem que ser menor do que 180 graus. Ou seja, o ângulo obtuso ele é maior do que o ângulo reto, que é 90, e ele é menor do que o ângulo raso, que é 180. Exercício de hoje, página 206, questão 1. Observe os ângulos formados pelos ponteiros dos relógios e responda ao que se pede. Então, nós temos aqui vários relógios, temos a indicação de alguns ângulos e vocês vão responder aos questionamentos. A questão vai até o item E. Nós corrigiremos na próxima aula. Fim de aula. Por hoje é só, pessoal.